Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja tendo uma ótima segunda-feira. Espero que você tenha dormido bem e não tenha passado, a noite inteira sonhando com premonição, que foi o que aconteceu comigo ontem, porque eu assisti o filme e agora eu acho que eu vou morrer o tempo inteiro. E eu espero também que você esteja usando uma roupa legal hoje, porque tem umas roupas que pelo menos eu tenho que eu uso e eu acho legal, só que eu fico desconfortável. Então eu espero que sua roupa esteja confortável no corpo nesse exato momento. Gente, antes do episódio começar de verdade, queria falar pra vocês que eu tô feliz, apesar do tema, né? Esse vai ser um episódio feliz porque eu estou feliz. Ontem eu saí com meu namorado, gastei dinheiro no short, tava R$160 o short, eu tava assim, nossa, não vou comprar. E aí eu ganhei um desconto de 15%, paguei 140, e aí na minha cabeça, eu ganhei R$140 e não gastei. Deixem eu ficar feliz um pouquinho. E eu queria saber uma coisa de vocês, antes da gente realmente começar esse episódio, é que desde o começo do ano, eu tava pensando em talvez abrir um Catarse. Coisinha, o que é um Catarse? Basicamente, é um sistema de apoio coletivo. Então, basicamente, dentro desse Catarse existiriam diferentes categorias, mas o que eu pensei assim, pra gente começar, pensei em talvez criar um clubezinho do livro, pra gente ler livros juntos com os apoiadores. E, talvez, assim, se vocês acharem uma ideia muito bacana e se demonstrarem interessados, talvez uma categoria com episódios extras do podcast, Porque vocês falam, nossa, Bezinho, uma vez na semana só é muito pouco. E aí a gente teria lá um episódiozinho extra no clube de apoio. E ainda digo mais, um grupo pra gente decidir o tema desse episódio junto e conversar sobre o que a gente pensa da vida, Não sei o que vocês acham, é só uma ideia. Talvez venha aí. Se vocês falarem que odiaram, pode falar, tá, gente? Aí talvez não venha aí. Mas é uma forma de vocês me ajudarem, é uma forma de garantir que esse podcast vai realmente continuar pra sempre e de eu conseguir produzir mais coisinhas pra vocês. Mas então vamos pro tema de hoje. Vocês provavelmente já devem ter visto que o episódio de hoje é sobre ficar sozinho e como que isso pode ser bom e ruim. E se vocês são um pouquinho mais velhos aqui nesse podcast, que tem muitos episódios, vocês sabem que eu já fiz um episódio bem antigo, eu acho, sobre solidão. Mas esse vai ser diferente, tá bom? Eu prometo que vai ser diferente. Por quê, Boizinho? Porque como vocês também sabem, se vocês acompanham a vida desse querido apresentador, vocês sabem que eu acabei de me formar na faculdade. E como eu tenho essa incrível habilidade de sempre pegar uma coisa boa e transformar em uma coisa ruim, eu tô ficando muito tempo em casa. E aí eu tô me sentindo meio sozinho, porque se antes eu via meus amigos todo dia, saía de casa todo dia e via outras pessoas e andava em outros lugares, agora eu converso às vezes com meus amigos no WhatsApp, mas eu meio que fico sempre em casa, eu só saio pra trabalhar, às vezes, nos dias que eu trabalho presencial, e o resto do tempo todas as minhas interações são ou com a minha família, que meio que não conta muito, ou com as pessoas do meu celular e da internet. E aí acontece que eu, que já me sentia tão pouco sozinho naturalmente, tô me sentindo um pouquinho mais sozinho. E aí eu tava pensando sobre isso e eu queria conversar sobre vocês. E eu prometo que esse vai ser um episódio feliz, tá? Porque, como vale lembrar, eu ganhei R$20 de desconto em um short, e isso é o suficiente pra me deixar feliz a semana inteira. E, gente, eu não sei vocês, mas eu sinto que esse meu sentimento de me sentir sozinho mesmo, de solidão, ele vem de um lugar muito específico, que não é só o lugar de, não tenho ninguém pra conversar. Eu tenho amigos, eu tenho um namorado, eu tenho uma melhor amiga que eu conheço há, quase 10 anos, e eu sei que eu posso contar com essas pessoas, eu posso falar qualquer coisa com essas pessoas. Eu sinto que esse sentimento de estar sozinho, ele parte muito mais de mim e das minhas ações, porque eu sou uma péssima pessoa pra fazer manutenção de amizade, ou de relações em um geral. Sou horrível pra responder no WhatsApp, eu sou horrível pra, ficar interagindo assim, por mais que eu queira, e eu sinto que isso faz falta no dia a dia, ter alguém pra você conversar sobre qualquer coisa, só mandar ai, olha isso aqui, ou você não acredita no que aconteceu. Eu tenho, porque às vezes eu tenho essa sensação que eu vou incomodar a pessoa, ou que não vai ser tão legal, e aí eu acabo que eu não mando. E eu sei que isso não é legal. Mas eu acho que esse sentimento de se sentir sozinho. E eu já conversei isso com outras pessoas, até aqui no podcast, e as pessoas se identificaram. Mas às vezes, parece que ele vem da nossa percepção de que as outras pessoas estão vivendo mais do que a gente. E aí a gente se sente um pouco otário e sozinho por não estar vivendo tanto assim. Como assim, Boizinho? Eu não sei como funciona a cabecinha desequilibrada de vocês, mas eu sei como funciona a minha, que é basicamente gravar podcast, jogar Minecraft, ler livro e ir na academia. Mas eu lembro que antigamente eu sempre meio que elegia uma pessoa que eu conhecia aleatoriamente pra ser a pessoa foda. Aquela pessoa assim que eu falo, meu Deus, cara, essa pessoa é bonita, essa pessoa ela é legal, ela é descolada, sabe? Essa palavra em específico, eu sei que é um termo muito brega, tá, gente? Mas aquela pessoa cool, aquela pessoa que você fala, é aquela garota, é
aquela pessoa, sabe? Você olha e você fala, meu Deus, eu quero ser você. E aí, muito antigamente também, eu olhava pra essa pessoa e... Sabe, tipo, estou no Instagram. E aí eu vejo que essa pessoa passou o final de semana numa piscina com os amigos e no outro dia em uma festa super legal e está super vivendo a vida. E aí eu olhava pro meu final de semana e, tipo, passei o final de semana limpando casa e fazendo um trabalho da escola. Sabe? E aí eu tinha essa sensação de que eu estava perdendo as coisas e a minha juventude de comparação mesmo, é o que a gente já conhece como FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, mas também a sensação de que, nossa, essa pessoa tem tantos amigos e eles se veem com tanta frequência, eles se divertem com tanta frequência, por que que eu não faço isso com meus amigos, sabe? Será que meus amigos têm outros amigos que eles gostam mais e eu sou só o amigo secundário de todo mundo? Eu acho que isso pode acontecer. E, gente, ó, com certeza seus amigos têm outros amigos. E é bom que eles tenham, né? Porque ninguém é dono de ninguém. Eu tenho outros amigos, dos meus amigos não tenho, sabe? Uma pessoa só de amizade na vida. Isso não é legal. Só que aí eu tinha essa sensação que eu tava do lado de fora da janela, só assistindo, só observando. E esse é uma posição muito ruim de ficar. E é muito fácil de se cair nessa posição, porque é só você se comparar literalmente com qualquer pessoa. E aí eu meio que me sentia sozinho, me auto-tornava mais sozinho, porque eu ficava com dó de mim mesmo, e aí eu ficava assim, ai, não vou incomodar ninguém, não. E aí não vou chamar ninguém pra sair. E aí que você não vai sair com ninguém realmente, e aí que você realmente vai ficar sozinho. Entendem que é um pouquinho, né, meio culpa minha também? Nossa, Boizinho, meio culpa sua, 99%. Eu sei, mas deixa eu usar o eufemismo em paz. E isso me leva a um outro ponto que é muito parecido, que é, por que tudo que as outras pessoas fazem é mais legal do que você faz? O que tem de tão errado na sua vida pra você achar dos outros tão mais legal e tão mais divertida? Não sei a resposta, tá? É uma pergunta de verdade. E, gente, sendo honesto com vocês, muitas vezes eu resolvia esse sentimento, assim, de solidão de um jeito meio errado, que aí meio que jogando tudo nas costas de uma única pessoa e meio que enchendo o saco dela um pouquinho. Então tem aquela única amiga, assim, que você vai, conversa muito, e às vezes ela não tá disponível, e aí você fica se perguntando, nossa, será que fulana cansou de mim? Será que fulana não gosta mais de mim? Será que alguma coisa... E enquanto isso a fulana só tá, tipo, fazendo um macarrão pra ela comer, sabe? Quando a gente se sente muito sozinho, quando está com essa autoestima baixa, quando está se comparando muito, é muito fácil odiar que todo mundo se odeia. É muito fácil achar que aquela pessoa que na real tá só ocupada, fazendo outra coisa, ou simplesmente não tá a fim de conversar, né? As pessoas têm esse direito. Muito fácil achar que ela te odeia, quando na real ela só não tá disponível naquele momento. Então a gente tem que resolver isso, né? Porque teoricamente, a gente nasceu sozinho e a gente tem que saber viver sozinho no que for possível, né? Eu já falei aqui várias vezes que eu acho que a graça da vida realmente é interagir com as pessoas, é sair, é viver, é conversar, é rir, é beijar quem você ama, sabe? Tipo, não tem como você ser muito feliz, isolado em cima de uma montanha, sendo que, cara, a gente é social, não tem como. Mas, poxa, terça-feira à noite, todo mundo estuda, todo mundo trabalha, você chega em casa. Às vezes, se você morar sozinho, não vai ter ninguém lá. E aí você vai ficar triste todo dia da semana em que seus amigos estão ocupados? Não, você também tem que saber ser feliz sozinho e ser feliz com as outras pessoas também. Tipo, sabe o que falam de relacionamento? Que pra você ter um relacionamento saudável, você não pode depender daquela pessoa pra ser feliz, mas sim aquela pessoa te tornar mais feliz do que você já é, que não é necessariamente pra preencher um vazio, mas adicionar, complementar, meio que isso. A gente tem que saber ser feliz nos momentos que a gente tá em casa sozinho. Não só quando a gente tá com nossos besties, com nossos boyfriends. Não sei porque eu comecei a falar inglês igual uma garota de São Paulo, branca. E um beijo pra todas as garotas brancas de São Paulo. Estou falando do estereótipo, tá? Todas as garotas que ouvem esse podcast são divas, por natureza. E eu mesmo, né? Enquanto gay, sou um pouco garoto. É brincadeira, gente, tá? É meme do Twitter. Não cancelem seu podcaster favorito. Mas então tá, Boizinho. Já entendi que eu tenho que ficar um pouco feliz sozinho, né? Porque é legal ser feliz. Alguns teóricos dizem que é bacana não chorar o tempo todo e querer ir de arrasta pra cima. Mas como que eu faço isso? Como que eu me sinto bem estando sozinho e não quero chorar e achar que as pessoas estão se divertindo mais do que eu tô me divertindo? Uau, que boa pergunta, querido ouvinte. Era isso que eu perguntava pra minha psicóloga nesses longos anos que eu fiquei fazendo terapia. Por que eu me sinto menos que as outras pessoas? O que tem de tão essencialmente e intrinsecamente errado comigo? E a resposta é nada. Não tem nada de errado com você. Mas tem algumas estratégias legais pra gente mudar essa percepção que a gente tem da gente mesmo. Querem ouvir? Senão eu acabo o episódio aqui. Acho que querem, né? Não desligaram, então vamos lá. E, gente, dá mão aqui. Dá mão, vamos fazer isso juntos. Que, olha, o primeiro passo é
Parar de ver story do Instagram daquela pessoa que você acha legal e conceitual, porque você nunca vai ter a vida dela. Falei. Gente, não dá. Todo mundo tem alguém que você acha, assim, incrível, que você fica vendo story do Instagram e falando, nossa, essa pessoa sempre tá com os amigos, né? E não é qualquer amigos. São, tipo assim, amigos bonitos, amigos ricos, que podem fazer tudo o que quiserem na vida. Acho que esse é o primeiro passo pra você parar de se sentir um pouco tão errado na sua vida e depois tão sozinho. É parar de se comparar com pessoas que só estão postando na internet. Porque vocês sabem. Gente, postar na internet, eu também posto. Eu também posto. Quem só me segue no Instagram, nossa, acha que minha vida é perfeita, que eu não fico triste, que eu não, sei lá, não roubo galinha, não participo de esquema de aposta de cavalo, sabe, gente? É injusto com a outra pessoa, porque você coloca ela nessa posição inalcançável, e é injusto com você, porque você tá vendo, tipo assim, ai, aquele momento específico. Gente, você vai ver a pessoa tirou a foto e aí todo mundo ficou com uma cara ruim porque todo mundo brigou. Sabe? Não tem como saber. E aí você fica olhando, essa pessoa tá se divertindo tanto com esses amigos incríveis, bonitos e ricos dela, e eu tô aqui sozinho limpando a casa. Quando na real você tá ouvindo um podcast e se divertindo muito mais do que aquela pessoa que tá com um monte de gente em volta. O grande ponto desse episódio é realmente esse, tipo, cara, a gente precisa das outras pessoas. É óbvio que a gente precisa das outras pessoas. É por isso que, né, a gente se relaciona com elas. Mas a gente também precisa saber ser feliz sozinho. Porque senão você nunca vai conseguir ser feliz de verdade, realizado de verdade. Porque você vai ter o medo o tempo inteiro dessas pessoas da sua vida te abandonarem. Porque se elas te abandonarem, você não consegue ser feliz. Porque você não é feliz sozinho. Canetei agora. Então, Bozingue, como ser feliz sozinho? Eu acho que, né, o primeiro passo, eu acho não, né? Eu pesquisei na internet. A internet acha que o primeiro passo é mudar um pouco a sua perspectiva sobre esse tempo que você passa sozinho. Ao invés de ficar se olhando como um coitado, que não tem ninguém pra sair, que meu Deus, tadinho, olhar esse tempo que você passa sozinho, na real, como um tempo de descanso, tempo pra você relaxar. Vocês têm aquela coisa que quando vocês estão com um monte de gente, a sua bateria vai drenando, assim? Eu já falei muito disso, acho que nesse podcast mesmo, sobre ser observado. Que quando tem alguém perto de mim, ou que eu saiba que pode me ver, eu automaticamente meio que já tô performando alguma coisa, e não necessariamente atuando, mas consciente não, inconscientemente, meio que eu fico um pouquinho mais tenso, sabe? Dá uma paz tão grande estar num quarto, trancado, sem ninguém, e eu saber, tipo, posso ser feio aqui dentro, sabe? Posso ser esquisito, posso abrir o Free, jogar um joguinho, ninguém vai pensar nada, não vai falar nada. Dentro desse quarto trancado, eu tô totalmente livre e relaxado. E, gente, sem falar que, quando você tá sozinho, você pode tanto se conhecer mais, então explorar coisinhas novas, quanto determinar exatamente o que você quer. Você não tem que perguntar o que outra pessoa quer comer e decidir um sabor ali. Não, você escolhe o que você quer. Você escolhe qual é o rolê inteiro. É parar de ver esse momento sozinho como um momento de solidão e ver como um momento de, descanso. Tô finalmente sozinho, posso relaxar. E lembra que eu falei que é um momento que você pode até se conhecer melhor? Você pode explorar novos hobbies. Muitas vezes eu já percebi que quando eu tô mais carente, assim, mais me sentindo muito sozinho, e isso não vai soar bem, é porque, na real, gente, eu tô desocupado. Eu tô desocupado, eu quero caçar sarna pra me coçar. Cabeça vazia, oficina do diabo. Porque, gente, às vezes eu fico assim, eu só trabalho, e aí quando eu paro de trabalhar, eu fico me sentindo super sozinho. Nossa, Bozinho, mas por quê? Será que não tem uma terceira coisa pra fazer, além de trabalhar e estar com alguém? Tem. Se chama hobby. E é bom a gente ter algum hobby. Porque, infelizmente, eu transformei dos meus hobbies em trabalho, né? Que é ter um podcast, que é escrever, que é gravar vídeo pra internet. Mas você pode pintar um quadro, você pode escrever não profissionalmente, só pra você. Pode tirar foto das coisas ou fazer videozinhos engraçados em stop motion, porque é divertido fazer, sabe? Hobbies são essas coisas que vão preencher a nossa vida quando a gente não tem ninguém ali naquele momento específico, sabe? E você não precisa ter um hobby. A palavra precisar não é a palavra certa. Cara, ter um hobby é legal. Um hobby é exatamente isso, é uma coisa que é legal, que você gosta de fazer. Não tem nada que você gosta de fazer? Gente, no meu exemplo, eu amo jogar joguinho no celular. Eu amo. Uma vez por semana eu desinstalo o jogo que eu tô jogando e jogo outro. No momento eu tô jogando aquela cópia de Fall Guys, sabe? Que se chama Stumble Guy. Um terror, gente. Terror de jogo. E tô lá. Eu amo isso. Tem dia que eu coloco um audiolivro pra escutar enquanto eu jogo. Ou eu fico ouvindo podcast de outras pessoas, sabe? É tão bom você saber que tem uma coisa que você gosta de fazer e que você não depende de ninguém pra fazer essa coisa. Nossa, é até empoderador. Porque se você sabe que você consegue ser feliz sozinho, automaticamente você não depende
de ninguém. E se você não depende de ninguém pra te deixar feliz, você não vai se submeter a situações horríveis só pra ninguém sair da sua vida. Então você não tem que aguentar uma amizade ruim só pra você não ficar sozinho, porque quando você fica sozinho você fica triste. Se você tá com uma amizade ruim e tá te deixando triste, por que você vai continuar nela se sem a pessoa você fica feliz? Não, você vai falar, ué, tchau. Tá doido? Mesma coisa de relacionamento, gente. Ajuda muito, assim, a te prevenir de enrascada, de gente ruim de ter relacionamento em que a pessoa não te ama, né? Que, na minha opinião, pelo menos, né? Podem discordar. Eu acho um pouquinho básico a pessoa que te namora te amar. Acho que todo mundo já viu aquele casal, assim, que parece que os dois se odeiam. E você fica assim, gente, termina, por favor. Ou aquela pessoa que emenda um relacionamento muito rápido um na outra e aí você vê, nossa, nesse ano você já namorou 30 vezes, amiga. Será que tá tudo bem aí na sua cabecinha mesmo? Porque às vezes a pessoa só não consegue lidar com o sentimento de ficar sozinha e, sei lá, se sentir abandonada. Gente, tá tudo bem ficar triste às vezes. Todo mundo fica triste às vezes e se sente sozinho, mas se sentir sozinho de uma forma ruim o tempo inteiro pode te colocar nesse tipo de enrascada, de depender de gente bosta, sabe? Só pra não te deixar lá com você mesmo. O que tem de tão ruim em você mesmo, na sua cabeça, assim, que você não quer ver, que você tem que ficar preenchendo com outras pessoas ali com você o tempo inteiro? Sério, para e pensa um pouquinho, qual que é o monstro que tá aí atrás, né? Se é pra gente citar, eu não vou citar o psicólogo, porque tem psicólogo que ouve esse podcast, mas sabe, olha ali pra sombra, o que tem ali de tão ruim que você não quer ver? E aí? Tudo bem. Ai, mas eu não tô gostando de nenhum dos meus hobbies, tô cansado, eu não quero ficar comigo mesmo. E se, ideia ousada aqui, a gente meter um pouquinho louco e sair em uma jornada, assim, eu lembro muito tempo atrás, eu não sei onde eu vi isso, se eu li em algum lugar, se eu vi em algum vídeo alguém falando, mas era sobre viagens. Mas viagem encontra uma metáfora pra transformação, que esse ato de ir de um lugar para outro, tipo assim, nas narrativas que a gente acompanha, muitas vezes representam a transformação de um personagem. Então, cara, Senhor dos Anéis. Não assisti Senhor dos Anéis, tá, gente? Tô inventando essa comparação. Só pra deixar bem claro aí pros fãs de Senhor dos Anéis. Tipo, eu sei que eles vão de um lugar pro outro atrás de um anel. Ou atrás de alguém, ou alguma coisa. Nesse caminho, nessa viagem, ou polio termo, eles se transformam. Então, já viram aquela história também de tenho que chegar em tal lugar pra fazer tal coisa? E aí no meio do caminho várias coisas acontecem, aí as pessoas viram amigas e mudam e entendem os problemas. Gente, viagem é um sinônimo de transformação. Então, talvez se você esteja cansado de você mesmo, talvez valha fazer uma viagem. E não precisa ser uma viagem daqui até o Monte Dourado, onde fica escondido o anel lá do Hobbit. Pode ser uma viagem de um dia pra um lugar. Se você já for um adulto, né, não vamos ninguém fugir de casa. Qualquer destino. Se você colocar em movimento, você vê coisa nova e vê gente nova, nossa, é muito gostoso. De repente, vai numa cachoeira, vai em qualquer lugar, mas se mexe, sabe? Sai de onde você tá um pouquinho, porque, sério, se agora não tá bom, será que a solução é mesmo continuar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Não parece. E também não ficar deixando as coisas que você quer fazer pra fazer só quando você tem alguém. Queria tanto ver tal filme, mas ninguém pode ir comigo. E por que você não vai? Você não pode ir com você mesmo? Bota você na coleirinha e leva você e ainda compra um petisco pra você e faz cafuné na sua orelhinha assim pra você ficar balançando a perninha gostoso, sabe? Gente, seja o seu próprio cachorrinho. Tipo, ficar esperando as pessoas pra fazer o que você quer. Eu confesso que é um pecado que eu cometo, que é um crime que eu sou culpado. Tá? A maioria das vezes eu espero pra fazer com as outras pessoas, e aí se ninguém quer, às vezes eu só não faço, porque eu fico deixando pra depois, eu enrolo, porque dá uma vergonhazinha você ser visto sozinho. Só que isso é coisa da nossa cabeça. Pensa, quantas vezes você foi pro cinema, você viu alguém lá sentado sozinho, ou você não reparou, ou no máximo você falou, você nem pensou tá sozinho, você falou, aqui, achei meu lugar. É isso. Ninguém tá pensando em você. Ninguém mesmo. Eu tô. Na verdade eu tô porque eu me preocupo com vocês, tá? Mas ninguém, fora o boizinho, tá pensando em vocês. E gente, e outra, assim, a gente acha que quando as pessoas saem da nossa vida, é o fim do mundo. E eu sei que parece. Eu sei qual é o sentimento de, sei lá, alguém te dar uma facada pelas costas. Qual que é o sentimento de se afastar de alguém por mais que você não queira. De, sei lá, ter uma amizade que você aprecia muito, mas vocês vão parando de falar e aí você também não se esforça muito. Sei qual é a sensação de pessoas saírem da sua vida. E eu sei que você também sabe, afinal você também está vivo e isso vai acontecer com tudo e todos, né? Inevitavelmente. Mas tenho que lembrar
a todos vocês que não é o fim do mundo. E eu sei que essa é uma frase muito escrota de ser falada. Eu sei que essa frase dá raiva, porque meio que menospreza o que a gente sente naquele momento. Então quer dizer que eu tô acabando de me chorar aqui, boizinho, e você me vem falar que não é o fim do mundo? Venho. Mas eu não venho falar com um ar de soberba, de isso não é nada, deixa pra lá. Mas é de isso vai passar, sabe? Não é o fim do mundo, calma. Amanhã é outro dia. Você já passou por isso antes. Outras pessoas já saíram da sua vida antes. Você já se sentiu sozinho assim antes, sabe? Não é o fim do mundo. As coisas melhoram. Essa coisa ruim que você tá sentindo vai passar de pouquinho em pouquinho. Você vai fazer outra grande amizade na sua vida. Você ir lá, vai se apaixonar de novo também. As coisas mudam. Você já teve amigos que hoje em dia você nem olha mais na cara. Você já namorou com pessoas que hoje em dia você nem sabe o que tá fazendo e tudo bem. É um pouco triste pensar nisso? É, mas essa é a vida. E tá tudo bem, sabe? A gente tem que se sentir bem sozinho, porque no final do dia é a gente e o Boizinho, que é seu podcaster. Só, tá? Gente, tenho que me arrumar pra ir almoçar na casa do meu namorado, tá bom? Preparei uma sobremesa muito gostosa pra levar. É um mousse de maracujá com uma ganache de chocolate meio amargo em cima. E aí eu joguei granulado de chocolate em cima também, tá? Eu espero que a minha sogra goste. E é isso, o episódio da semana. Alguém respondeu meu story, que eu postei um story sorrindo, que me chamaram lá pra comer um lanche, né, de graça. E aí eu postei sorrindo e a pessoa falou, fiz o episódio vai ser feliz. Isso aí, o episódio vai ser feliz sim, tá bom? Beijo, gente, até semana que vem. Tchau, se cuidem.